Olá, queridos, tudo bem? Então, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo a respeito do livro de John Stott, Como Ser Cristão, nós estamos na última parte desse livro e já vimos a respeito da conduta do cristão, os valores morais, no capítulo 7, já vimos também a leitura da Bíblia e a oração, e agora veremos a vida em comunhão e a ceia do Senhor, porque isso faz parte da conduta do cristão. Veremos então nesse estudo, capítulo 9, repetindo, a vida em comunhão e a ceia do Senhor. A vida em comunhão e a ceia do Senhor. Vimos anteriormente a primeira condição para garantirmos uma vida cristã cada vez mais robusta e salutar é mantendo uma relação íntima com Deus por meio da leitura diária da Bíblia e da oração. A segunda é que haja no seio da comunidade cristã uma comunhão íntima dos irmãos. A vida cristã não pode ser vivida isoladamente, exceto na circunstância muito improvável de se estar vivendo como náufrago em uma ilha deserta. Aliás, depois de experimentar os prazeres de uma vida em comunhão, ninguém vai querer se privar disso. A comunhão é importante. Mesmo assim, para muita gente, principalmente quem é novo convertido, a perspectiva de tornar-se membro de uma igreja não é nada convidativa e às vezes é até constrangedora. Na verdade, essas pessoas se sentem pouco à vontade na igreja. O ideal de uma comunidade multicultural parece muito bom, mas a realidade de que experimentam está muito longe disso. Ninguém expressou com mais pungência esse sentimento de estranheza em relação à igreja do que C.S. Lewis. Ele escreve que quando, depois de sua conversão do ateísmo ao cristianismo, começou a frequentar a igreja aos domingos e a capela de sua faculdade durante a semana, achou a ideia de aderir a uma igreja totalmente sem atrativos. E explica: mas embora eu gostasse de clérigos tanto quanto de ursos, tinha tão pouca vontade de pertencer à igreja quanto a de visitar um zoológico. Era, para começo de conversa, uma espécie de organismo coletivo, uma cansativa reunião social. Não conseguia entender como é que uma coisa daquele tipo poderia ter algo a ver com a vida espiritual. Para mim, religião tinha mais a ver com homens bons orando sós e encontrando-se 2 a 2, ou 3 a 3, para conversar sobre as questões espirituais. E depois toda aquela agitação, aquela amolação e perda de tempo, os sinos, as multidões, os guarda-chuvas, os avisos, a agitação, o eterno planejar e organizar. Os hinos eram e são, para mim, extremamente desagradáveis. De todos os instrumentos musicais, gostava e gosto menos do órgão. Tenho também uma espécie de acanhamento espiritual que me torna inepto para participar de qualquer rito. Isso era o que ele achava. C.S. Lewis. Para quem já é membro de uma igreja há muitos anos ou frequentou a igreja a vida inteira, é difícil entender as dolorosas adaptações temperamentais e culturais pelas quais muitos novos convertidos muitas vezes têm de passar. É verdade que alguns não têm esse problema, pois saem da alienação em que vivem antes de se converter e encontram uma comunidade de aceitação que nunca haviam experimentado antes e que só lhes traz alívio e exultação. É com aqueles que encontram dificuldades que eu me preocupo. Precisamos ser mais sensíveis e simpáticos em relação a eles e fazer o melhor possível para tornar sua transição para a comunidade cristã a mais indolor possível. Mas temos também de encorajá-los a perseverar, já que ser membro comprometido de uma igreja é uma parte indispensável e, uma vez adaptado, uma experiência extremamente gratificante. Indispensável do nosso discipulado cristão. Como disse John Wesley certa vez, transformar o cristianismo em religião solitária é destruí-lo. Com certeza ele possui um aspecto solitário.
uma relação com Deus por meio de Cristo, mas tem também um aspecto social, comunhão com os outros cristãos. O mesmo Jesus que no Sermão do Monte nos ensinou a orar em secreto, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Está lá em Mateus capítulo 6 e o versículo 6. Também disse para, quando orarmos, dizermos Pai Nosso. Está em Mateus 6, 9. O que só podemos fazer quando estamos junto com outros. Nosso. Membros do seu corpo. O propósito de Deus, que foi concebido em uma eternidade passada, está sendo trabalhado na história e será aperfeiçoado na eternidade por vir. Não é salvar almas individuais, isoladas uma da outra e assim perpetuar nossa solidão, mas construir uma igreja, congregar um povo seu proveniente de toda nação e cultura. O Novo Testamento retrata essa sociedade divina por meio de muitas metáforas que expressam vida e participação. Nós somos irmãs e irmãos na família de Deus, cidadãos de seu reino e pedras do seu templo. Somos também ovelhas do seu rebanho, do rebanho de Cristo, galhos da videira e membros do seu corpo. Nós pertencemos incontestavelmente uns aos outros, porque pertencemos incontestavelmente a Ele. Isso não é apenas uma declaração de fato ou uma declaração de fé, é um fato. O fato é que a igreja cristã é a maior família do mundo e a única comunidade multirracial, multinacional e multicultural existente. Contaram-me que quando a conhecida antropóloga americana Margaret Mead viu em Vancouver, em 1983, os milhares de cristãos do mundo inteiro reunidos na 6ª Assembleia do Concílio Mundial de Igrejas, ela exclamou: "Vocês são uma possibilidade sociológica, mas o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Por meio de Jesus Cristo, Ele quebrou as barreiras que nos dividem e, ao reconciliar-nos com Ele, nos reconciliou uns com os outros." A comunhão cristã não é só um artigo de fé e uma gloriosa realidade. É também uma ajuda enorme. O fato de sermos membros de uma igreja exerce uma influência estabilizadora sobre nós. Da mesma maneira que a família humana provê suporte para os seus membros mais jovens quando estão passando pelos anos turbulentos da adolescência, assim também a sociedade divina pode nos manter firmes quando somos assolados pela tentação, pela tribulação ou dúvida. Ou permita-me mudar a metáfora. Um pastor escocês foi visitar um membro da igreja que recentemente havia faltado ao culto no domingo. Ele sentou-se em silêncio diante do fogo. Depois de um tempo, inclinou-se para a frente, pegou a tenaz, tirou um carvão em brasa do fogo e depositou no chão da lareira. Ele deu uns estalos, soltou algumas fagulhas e depois apagou. Então o pastor pegou e o colocou de novo junto com as outras brasas. Dentro de poucos segundos, ele estava ardendo em fogo de novo. O ministro partiu sem ter visto uma palavra todo o decorrer de sua visita. Mas no domingo seguinte, o faltante estava de volta à igreja. É provável que você já possua vínculos com uma igreja local e que esteja até se preparando para tornar-se um membro ativo. Mas se por acaso não for este o caso, eu gostaria de aconselhá-lo a corrigir essa situação o mais cedo possível. É completamente anormal, se não de fato impossível, pretender ser membro da Igreja Universal e Invisível sem pertencer a uma manifestação local e visível dela. Aconselho também a não ser um cigano, sempre passando de uma igreja a outra, mas sem um endereço fixo. Em vez disso, una-se a uma igreja, encontre o seu lugar, apresente-se aos outros e comece a participar regularmente dos cultos aos domingos. Se suas circunstâncias permitirem, é bom frequentar também alguma das atividades da igreja durante a semana.
quer seja um estudo bíblico ou uma reunião de oração no templo, ou melhor ainda, um pequeno grupo multiplicador que reúna algumas pessoas do seu bairro ou pessoas afins. É nesses pequenos encontros que os membros têm a oportunidade de conhecer melhor uns aos outros e de encorajar-se mutuamente no Senhor. Embora possamos, assim como Jesus, que foi apelidado de amigo de publicanos e pecadores, ter um amplo círculo de amigos que não são crentes, agora vamos descobrir que em Cristo podemos experimentar amizades mais profundas do que já conhecíamos antes. Como escreveu o falecido Stephen, a amizade entre os amigos de Jesus de Nazaré é diferente de qualquer outra amizade. Aqueles dentre nós que já experimentaram as bênçãos de uma amizade cristã profunda podem testemunhar o valor daquilo que os autores mais antigos chamavam de amigo de alma, com quem podemos compartilhar nossas dúvidas e temores, problemas e tentações, alegrias e esperanças. Além disso, presumindo que alguns de vocês sejam solteiros, há uma coisa que preciso dizer aqui. Quando um cristão decide se casar, só é livre para fazê-lo com outro cristão, pois o julgo desigual entre um cristão e um não cristão é proibido em 2 Coríntios 6,14. O casamento é uma união muito íntima e sagrada para ser física, social e intelectual, mas não espiritual. A ceia do Senhor. A maioria das igrejas concorda que a principal expressão de comunhão entre o povo cristão e o culto é o culto da Santa Ceia. Paulo chamava de a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11:20, o que indicava que ela é a ceia de comunhão dos discípulos por meio do convite do seu Senhor, instituída pelo próprio Jesus durante a sua última noite no mundo. Desde lá, ela é conhecida quase universalmente como o coração, o elemento mais essencial do culto cristão. Lucas parece indicar que, pelo menos na Ásia Menor, em 47 d.C., era costume das igrejas se reunirem no primeiro dia da semana para partir o pão. O dia do Senhor seria incompleto sem a ceia do Senhor. Algumas igrejas de hoje procuram resgatar a centralidade dessa celebração, mantendo-a todo domingo como o culto principal. Outras acreditam que podem enfatizar melhor sua importância oferecendo um culto de comunhão para toda a família da igreja um domingo por mês. O equivalente no Antigo Testamento à ceia do Senhor era a Páscoa, embora esta fosse celebrada apenas uma vez por ano. Os israelitas receberam as instruções quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia. Respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Eles deveriam explicar sua origem no êxodo do Egito. De modo semelhante, é importante que façamos e respondamos perguntas sobre o significado do culto de comunhão. Eu sugiro aqui 4 temas principais relacionados a isso. Creio que esses tópicos representam um consenso entre todas as igrejas protestantes. Talvez alguns achem essa explanação analítica demais e até um tanto polêmica. Mas se quisermos continuar frequentando o culto regularmente e aprender a apreciá-lo cada vez mais, precisamos refletir sobre o significado, sobre seu significado e encarar as diferenças de interpretação. Começaremos primeiro pela recordação. O significado mais simples e óbvio da ceia do Senhor é que ela comemora a morte de Jesus Cristo na cruz. De acordo com os primeiros relatos de sua instituição, que Paulo preservou, Jesus tomou o pão e partiu, referindo-se a ele como meu corpo, e disse: façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele tomou o cálice, referiu-se a ele como sendo a nova aliança do meu sangue. E repetiu o mandamento: façam isso sempre
que beberem em memória de mim. Está em 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 25. Consequentemente, tanto pelo que fez com o pão e o vinho, partindo o primeiro, derramando o segundo, como pelo que disse a respeito deles, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, Jesus estava chamando a atenção para a sua morte e o seu propósito e exortando-os a que se lembrassem dele dessa forma. A igreja anglicana, por exemplo, sempre reconheceu o valor dessa lembrança. Uma orientação para a celebração da ceia, datada de 1662, diz assim: para que sempre lembremos o amor infinitamente grande demonstrado pelo nosso Mestre e único Salvador, Jesus Cristo, ao morrer por nós, e os inumeráveis benefícios que ele conquistou para nós ao derramar seu sangue precioso, ele instituiu e ordenou santos ministérios como sinais do seu amor e para uma lembrança contínua de sua morte, para nosso grande e infindável conforto. Ou, para simplificar, citando ainda o antigo catecismo anglicano, a ceia do Senhor instituída para a contínua lembrança do sacrifício da morte de Cristo e dos benefícios que nos advêm disso. Para gravar isso em nossas mentes e em nossa memória, o pastor oficiante imita o que Jesus fez e repete as palavras que ele proferiu no cenáculo, a sala do andar superior. Lucas 22, 7 e 20. É essencial que o que o pastor diz seja audível e o que ele faz seja visível para a congregação, para que possamos ver, ouvir, entender e lembrar, assim como os apóstolos devem ter feito na última ceia. Segundo, a participação. Jesus fez mais do que tomar o pão e parti-lo, dizendo: este é o meu corpo, e tomar o cálice e derramar o vinho, dizendo: este é o meu sangue. Ele também deu os elementos aos apóstolos, dizendo: tomem, comam e bebam. Assim, eles não foram simplesmente espectadores da peça, olhando e ouvindo, mas participantes dela, comendo e bebendo. Do mesmo modo, hoje, a ceia do Senhor é mais do que uma comemoração pela qual nós nos lembramos de um evento do passado. É uma comunhão por meio da qual compartilhamos dos benefícios presentes. Foi isso que o apóstolo Paulo enfatizou ao escrever: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Está em 1 Coríntios 10, 16. Com isso, é incontestável que, em algum sentido, nós, por meio da comunhão, estamos participando no corpo e no sangue de Cristo. Mas agora nos confrontamos com duas perguntas. Primeira, no que exatamente nós estamos participando? Segunda, como participamos disso? Em primeiro lugar, no que, de acordo com o propósito de Deus, nós participamos ao tomarmos a ceia do Senhor? A resposta é clara: no corpo e no sangue de Cristo. Mas o que significa isso? Significa a morte de Jesus Cristo, junto com os benefícios que ele obteve para nós, por meio de sua morte. É importante deixar isso bem claro, pois certas pessoas ensinam que o corpo e o sangue de Cristo significam sua vida, não sua morte. Já que nosso corpo é instrumento de nossa pessoalidade, elas argumentam, e sendo nosso sangue o portador do oxigênio que transmite a vida, então o corpo e o sangue de Cristo juntos simbolizam a sua pessoalidade viva. E é isso que nós recebemos na comunhão. Mas não foi isso que o próprio Jesus disse. Ele falou do seu corpo não como ele viveu para a Palestina, mas como foi dado na cruz, e do seu sangue não como fluía nas suas veias enquanto ele vivia, mas como foi derramado na sua morte sacrificial. Assim, o corpo e o sangue de Cristo é uma figura de linguagem que representa os benefícios de sua morte, não
o poder de sua vida. E quanto à segunda questão, como nós participamos no que é o corpo do sangue e o sangue de Cristo, é aqui que as respostas diferem entre as diferentes igrejas. A visão da Igreja Católica Romana foi definida no Quarto Concílio Lateranense de 1215 e confirmada bem mais recentemente, em 1965, na encíclica Papal Fidel Mysterium. Segundo ela, no momento da consagração, a substância ou realidade interior do pão e do vinho transforma-se miraculosamente no corpo e no sangue de Cristo, o que tradicionalmente se chama de transubstanciação. Dessa forma, comer e beber os elementos fato, tornar-se parte de Cristo. As igrejas reformadas rejeitam essa doutrina e adotaram outras posições associadas particularmente com a compreensão de Zwinglio, Lutero ou Calvino acerca do assunto. Zwinglio foi o que mais se distanciou em sua posição a Roma. Ele insistia em que o pão e o vinho eram meros símbolos e a ceia do Senhor nada mais era do que uma ceia comemorativa. Lutero, no entanto, sustentava que a ceia do Senhor consistia de mais do que sinais e símbolos, já que as palavras da instituição, este é o meu corpo e este é o meu sangue, eram uma promessa tanto de perdão como da presença real de Cristo. Lutero apegou-se às próprias palavras de Cristo para sustentar o seu argumento. Assim, como todas as palavras da Escritura, ele dizia: essas também precisam ser tomadas no seu sentido puro e literal. Não há necessidade alguma de se ficar investigando ou questionando seu significado ou seu propósito. A nós só cabe humilhar-nos diante da palavra de Deus, crer e obedecer. Assim, nossa resposta à palavra é uma combinação de fé, obediência e humildade. Lutero sentia-se compelido a permanecer fiel à palavra de Deus, independente de entendê-la ou não. Lutero, portanto, cria que Cristo estava realmente presente sob e nos elementos da ceia. Isso os luteranos chamam de consubstanciação. Se bem que Lutero mesmo não tenha usado esse termo. Trata-se da visão de que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes no pão e no vinho, mas sem substituí-los. É uma espécie de coexistência, o que é, de certa forma, similar à encarnação, pela qual Deus se fez presente na humanidade de Cristo. Se Zwinglio e Lutero se situaram em polos opostos quanto à compreensão da ceia, já Calvino manteve-se numa posição intermediária. A confissão anglicana faz duas declarações significativas quanto à transubstanciação: que ela não pode ser provada a partir da Escritura e que ela destrói a natureza de um sacramento ao confundir o signo com o significado. E diz especificamente que aqueles que não têm uma fé viva de maneira alguma são participantes de Cristo. Mesmo que recebam o sacramento, mas então, se não é comendo e bebendo os elementos da ceia que recebemos a Cristo, como é que isso acontece? Segundo Calvino, isso se dá pela fé, da qual comer e beber uma simbologia, pois do mesmo modo que ao comer o pão e tomar o vinho, nós os integramos ao nosso corpo e os assimilamos, assim também pela fé nos elementos de Cristo crucificado em nosso coração, e o tornarmos parte de nós. Disso decorre a afirmação de que eles que justamente, dignamente com fé recebem os sacramentos, também participam no corpo e no sangue de Cristo. E que o meio pelo qual o corpo de Cristo é recebido e comido na ceia é de modo semelhante. O famoso teólogo do século XVI, Richard Hooke, escreveu: a verdadeira presença do sangue e do corpo abençoados de Cristo não deve ser buscada no sacramento, mas em receber dignamente o sacramento. Como vimos em um capítulo anterior, o batismo e a ceia nos foram dados para estimular a nossa fé. De fato, eles são meios de graça,
principalmente porque são meios de fé. E a ceia do Senhor é um meio de fé porque, por meio do seu dramático símbolo visual, ele comunica a boa nova de que Cristo morreu pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados. Hugh Latimer, grande pregador da Reforma inglesa, explicou neste simbolismo durante o seu julgamento em Oxford, antes de ir para a fogueira. Existe uma mudança no pão e no vinho, e tamanha mudança que nenhum poder, a não ser a onipotência de Deus, pode fazer, em que aquilo que antes era pão, deve ter agora a dignidade de exibir o corpo de Cristo. E mesmo assim, o segundo pão, sendo o pão e o vinho ainda é vinho, pois mudança não ocorre na natureza destes, mas na sua dignidade. Isso às vezes é chamado de transubstanciação. Uma vez que a mudança se dá, a mudança que se dá é de uma significação, não de substância. Assim como o oficiante oferece o pão e o vinho para os nossos corpos, assim também Cristo se ofereceu seu corpo e o seu sangue às nossas almas. A nossa fé enxerga além dos nossos símbolos e vê a realidade que nos representam. Assim, ao comermos o pão e bebermos o vinho, mesmo que estejamos nos alimentando dele com a nossa boca e em nosso coração, estamos, pela fé, nos alimentando de Cristo crucificado. O paralelo é então surpreendente e as palavras de ministração correspondentes tão pessoais que o momento de receber a ceia se torna para muitos principalmente um encontro direto de fé com Jesus Cristo. Foi assim, por exemplo, no caso de Susana, a mãe de John Wesley, um pouco mais de um ano depois da sua conversão, da conversão de seu filho, ao receber o cálice e ouvir o ministro dizer: o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado por ti, no mesmo instante a palavra penetrou no meu coração e eu soube que Deus, por meio de Cristo, havia perdoado todos os meus pecados. Que Deus possa te abençoar, meus irmãos. Tenha um bom estudo. Em nome de Jesus.